Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui trazer, uma reflexão também acerca da organização da casa em 24 horas, como você vai estar fracionando isso e colocando isso em 3 blocos de 8, isso mesmo, tirando o seu tempo, o tempo do sono e o tempo que você vai estar ali dedicando às tarefas da sua casa. Eu quero trazer hoje aqui a história da Clara. A Clara, ela era uma dona, uma dona de casa em que ela vivia muito atarefada e muito frustrada. Assim, irmãs, tudo bagunçado, tudo fora, tudo desalinhado. E ela se sentindo muito mal devido à correria, porque ela já acordava já naquele susto e preparava o café do filho, morno, rápido. Irmãs, tudo assim, tudo muito difícil para ela e ela se sentindo muito mal. Até que a Clara, o nome dela é Clara, e até que ela, nesse dia, ela recebe uma ligação da amiga dela chamada Helena. Helena liga para ela e fala: Olha, Clara, hoje tem uma palestra. Aí ela fala lá o nome da palestra, que agora eu me esqueci, né? Olha, vamos uma palestra e tal. Algo assim sobre organização, sobre algo mais ou menos assim, viu, irmãs? E lá essa palestrante, ela vai falar, com as mulheres. Ela até assim no início ela deu um pouco de desculpas, para Helena. Clara deu desculpas para Helena, porque ela tinha que levar a mãe dela no médico e não tinha ninguém para buscar o Pedro, que era o filho. E ali ela deu assim uma desculpa, né? Ah, porque eu não vou poder e tal, não sei o quê. E ali a amiga dela, que é essa Helena, vai falar: Mas quando que você vai ter tempo para você? E ali, irmãs, ela tomou a decisão de ir, né? Falou lá pro marido para buscar o filho. A palestra era às 2 horas e ela resolveu ir. E nisso que ela resolveu ir, irmãs, foi ali a mudança da vida dela e da casa dela. Eu vou colocar aqui essa história, que também é um desenho muito interessante, né? É animado, né? Um desenho animado. E eu vou colocar aqui para vocês conferirem como foi que ela fez essa mudança, essa transformação, de acordo com aquela palestra, porque ela foi lá para a palestra junto com a Helena. E ela saiu assim totalmente diferente, até agradeceu a amiga. E, irmãs, uma mudança acontece porque ela começa a se priorizar, ela começa a se amar, ela começa a dividir as tarefas, já que não era ela sozinha, que ela se posicionou dentro da casa dela. Então houve ali, irmãs, uma mudança muito grande. E vocês irão ver aqui nesse vídeo, eu vou colocar aqui o vídeo, como você organizar a sua vida, em 24 horas e através de blocos, 8, 8, 8. E as horas que sobram, ela vai fazer coisas que tem muito a ver com a vida dela, que é caminhar no parque, que é ler, que é tomar café com as amigas. Irmãs, tudo que eu falo aqui no canal, tudo que eu falo. Amém? Então vamos ver essa história muito interessante, história verídica que tem um pouco de cada uma de nós. Eu creio que existem muitas claras aqui, mas essa história ela é muito interessante e impressionante. Vamos lá. Deus abençoe. A paz. Lar, ainda tocando ao seu lado. Já era a terceira vez que o soneca disparava e ela sabia que estava atrasada. Novamente. Seu corpo pesado afundava no colchão como se estivesse preso ali por alguma força invisível. A exaustão não era apenas física, havia se tornado parte dela, um companheiro constante que nem mesmo as 8 horas de sono, quando conseguia dormir tanto, conseguiam espantar. Mãe, cadê minha camiseta do time? A voz de Pedro, seu filho de 12 anos, atravessou o corredor antes mesmo que ela pudesse levantar. Meu café está pronto? Miguel, seu marido, perguntou da cozinha. Ao mesmo tempo, a notificação do celular lembrava que hoje era dia de levar a mãe ao médico às 10 horas. E a casa... Bem, a casa parecia que tinha sido palco de uma pequena guerra. Roupas espalhadas, louça da noite anterior ainda na pia, listas de compras incompletas e aquela sensação
de que tudo estava sempre pela metade. Clara levantou-se mecanicamente. Não havia tempo para pensar em como se sentia. Nunca havia. Já vou, respondeu a ambos, sem saber por onde começar. O café da manhã foi servido em meio à correria. A camisa de Pedro, encontrada atrás da porta do banheiro. Como havia ido parar ali? O café de Miguel, entregue morno porque a água não teve tempo de esquentar direito. E quando todos saíram, Clara permaneceu ali, em pé na cozinha, com a sensação de que já havia corrido uma maratona às 7h30 da manhã. Olhou para a casa em desordem e sentiu um nó na garganta. Aquela não era a vida que havia sonhado. Não era assim que deveria se sentir todos os dias. Sentia-se vazia, exausta e, o pior de tudo, invisível. Como se fosse apenas um meio para que a vida dos outros funcionasse, sem espaço para si mesma. Foi quando o telefone tocou. Clara, tudo bem? A voz de sua amiga Helena soou do outro lado da linha. Tudo quer dizer o normal, Clara respondeu, sua voz traindo a exaustão que tentava esconder. Não me parece bem. Olha, você não vai acreditar, mas recebi um convite para uma palestra hoje à tarde. Sobre equilíbrio para mulheres, especialmente donas de casa. Estou te convidando porque me preocupo com você. Clara quase riu. Equilíbrio? Isso existia? Helena, eu adoraria, mas preciso levar minha mãe ao médico, depois buscar Pedro na escola, fazer o jantar, tem roupa para lavar e... E quando vai haver tempo para você? Helena a interrompeu. Clara, essa palestra começa às 2h. Sei que sua mãe estará livre ao meio-dia. Pedro pode voltar com o vizinho hoje. E o mundo não vai acabar se Miguel esquentar a comida congelada do fim de semana. Clara sentiu uma pontada de culpa. Não era possível simplesmente parar, era. Me encontre lá, Helena disse com firmeza. Estou te enviando o endereço. Você precisa disso mais do que imagina. Quando desligou, Clara sentiu algo estranho. Não era exatamente esperança, talvez uma faísca de curiosidade. E se houvesse uma forma diferente de viver? E se aquela sensação constante de esgotamento não fosse simplesmente o preço a pagar por ser mulher, mãe, esposa e dona de casa? A manhã passou em um borrão de atividades, como sempre. Clara levou a mãe ao médico, escutou suas queixas sobre como as coisas estavam mais difíceis agora, respondeu mensagens do grupo da escola enquanto esperava na sala de espera e elaborou mentalmente o que precisava comprar no mercado no caminho de volta. Mas ao meio-dia, com a mãe em casa segura, algo a impulsionou a fazer o que quase nunca fazia: ligar para Miguel. Preciso que você busque Pedro hoje, ela disse, quase em um sussurro, como se estivesse cometendo um crime. Mas hoje é sua tarde de buscá-lo. Miguel respondeu confuso. Eu sei, mas... Clara hesitou. Por que era tão difícil pedir isso? Tenho algo importante para fazer hoje. Houve um silêncio momentâneo. Importante para quem? Miguel perguntou, sem hostilidade, apenas genuinamente curioso. Para mim, Clara respondeu, e percebeu que não conseguia se lembrar da última vez que havia feito algo importante apenas para si mesma. O auditório estava quase cheio quando Clara chegou. Mulheres de todas as idades, a maioria com aquele mesmo olhar que ela via no espelho todas as manhãs, um misto de cansaço e determinação, de quem carrega o mundo nas costas, mas continua andando. Helena acenou de uma das fileiras do meio, e Clara se juntou a ela, ainda se sentindo um pouco culpada por estar ali. A palestrante chamava-se Sofia Mendes, uma mulher de meia-idade com sorriso sereno e voz firme, que não parecia nem um pouco com as especialistas em organização que Clara já havia visto nas redes sociais, com casas impecavelmente arrumadas e filhos que pareciam saídos de comerciais. Quantas de vocês sentem que o dia tem menos horas do que precisariam? Sofia perguntou ao microfone. Quase todas as mãos se levantaram, incluindo a de Clara. E quantas sentem que ao final do dia estão exaustas, mas com a sensação de que não fizeram nada realmente importante para vocês mesmas? Novamente, a maioria das mãos se ergueram.
Vou compartilhar algo com vocês que mudou completamente minha vida quando meus filhos eram pequenos e eu sentia que estava me afogando em meio às tarefas domésticas, às necessidades dos outros e à sensação constante de nunca ser suficiente. Clara sentiu seu coração acelerar. Era exatamente assim que se sentia. Chama-se a regra 8+8, Sofia continuou. É simples na teoria, embora exija prática e comprometimento. O dia tem 24 horas. Se dividirmos em 3 partes iguais, temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para você e suas coisas pessoais. Um burburinho percorreu o auditório. Clara olhou para Helena com sobrancelhas levantadas. Aquilo parecia impossível. Sei o que estão pensando, Sofia sorriu. Como posso ter 8 horas só para mim, quando mal tenho tempo para escovar os dentes em paz? Mas deixe-me explicar melhor. Quando falo em trabalho, não estou falando apenas do emprego formal. Para muitas de vocês aqui que são donas de casa, o trabalho é tudo o que fazem para manter a casa funcionando. Limpar, cozinhar, organizar, cuidar dos filhos, atender ao parceiro, fazer compras, resolver imprevistos. Tudo isso entra nas primeiras 8 horas. Clara assentiu. Isso ela entendia bem. As próximas 8 horas são para descansar, principalmente dormir. E sei que muitas de vocês estão pensando, dormir 8 horas? Impossível. Mas precisamos entender algo fundamental. Se você não está bem, nada em sua casa estará. O descanso é tão vital quanto qualquer outra tarefa. Clara sentiu um nó na garganta. Não conseguia se lembrar da última vez que havia dormido uma noite inteira sem acordar, pensando em tudo o que precisava fazer no dia seguinte. E então, temos as últimas 8 horas que são para você. E aqui vem a parte mais difícil para muitas mulheres: se permitir, porque estamos acostumadas a colocar todos em primeiro lugar e nós sempre por último. Foi nesse momento que Clara sentiu as lágrimas brotarem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Como se alguém finalmente tivesse colocado em palavras o que ela vinha sentindo há anos. Durante as próximas 2 horas, Sofia compartilhou estratégias práticas para implementar a regra 8+8+8. Falou sobre organizar as tarefas da casa em blocos bem definidos, sobre a importância de estabelecer limites claros, sobre negociar responsabilidades com o parceiro e os filhos, sobre acordar mais cedo para ter um momento só para si. Mas, acima de tudo, falou sobre a importância de se colocar como prioridade, não por egoísmo, mas por necessidade. Uma mulher que se cuida, cuida melhor. Uma mulher que se escuta, escuta melhor. Uma mulher que se respeita, ensina pelo exemplo aos filhos a se respeitarem também. Quando a palestra terminou, Clara permaneceu sentada, absorvendo tudo. Sentia-se simultaneamente esmagada pela magnitude da mudança que precisava fazer e energizada pela possibilidade de uma vida diferente. E então, Helena perguntou, enquanto saíam do auditório, o que achou? Clara respirou fundo. Acho que hoje foi o primeiro dia do resto da minha vida, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo sentiu esperança. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador tocar. Eram 5h30 da manhã e a casa ainda estava em completo silêncio. Seu primeiro instinto foi virar para o lado e tentar dormir mais um pouco, mas então lembrou-se das palavras de Sofia. Acorde 1 hora antes de todos para ter um momento só seu. Com esforço, saiu da cama e foi até a cozinha. Preparou um café com calma, algo que não fazia há anos. Normalmente o café era apenas combustível preparado às pressas entre uma tarefa e outra. Desta vez, observou a água ferver, sentiu o aroma se espalhar pela cozinha e quando a primeira gota caiu na xícara, algo dentro dela também começou a despertar. Sentou-se à mesa da cozinha, em silêncio, apenas observando o dia nascer pela janela. Não pegou o celular, não fez listas mentais, não planejou o almoço. Simplesmente estava ali, presente, respirando, existindo sem fazer nada pelos outros por alguns minutos.
Quando o resto da família começou a despertar, Clara já havia tomado seu café, estava vestida e, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia correndo atrás do dia antes mesmo de ele começar. Você acordou cedo, Miguel comentou, surpreso ao vê-la tão disposta. Precisava de um tempo para mim, ela respondeu simplesmente. No café da manhã, Clara fez um anúncio que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Vamos fazer algumas mudanças por aqui. Pedro e Miguel olharam para ela com curiosidade. A partir de hoje, cada um de nós terá responsabilidades nesta casa. Não sou a única que vive aqui, então não posso ser a única a cuidar de tudo. Miguel pareceu levemente desconfortável. Mas você sempre cuidou de tudo. Sim, e estou exausta, Clara respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Não posso mais fazer tudo sozinha, e vocês são perfeitamente capazes de ajudar. Para sua surpresa, não houve grandes protestos. Pedro, com seus 12 anos, parecia até um pouco empolgado com a ideia de ter tarefas oficiais. Miguel, embora um pouco desajeitado no começo, concordou em assumir algumas responsabilidades. Clara elaborou um quadro simples. Quem faria o quê e quando? Miguel ficaria responsável pelo jantar 2 vezes por semana e levaria Pedro à escola às segundas, quartas e sextas. Pedro arrumaria seu quarto diariamente, colocaria e tiraria a mesa e ajudaria com a roupa. E o que você vai fazer com esse tempo livre? Miguel perguntou, genuinamente curioso. Clara sorriu. Vou aprender a viver de novo. Nas semanas seguintes, Clara começou a implementar a regra 8+8+8, não sem dificuldades, claro. Havia dias em que tudo dava errado, em que as 8 horas de trabalho se estendiam, em que o descanso era comprometido, em que seu tempo pessoal parecia impossível de proteger. Mas havia também pequenas vitórias. A primeira vez que conseguiu ler um livro por meia hora sem interrupções. A caminhada de 40 minutos que fez sozinha pelo bairro, apenas observando as árvores e respirando ar fresco. O café com uma amiga em uma terça-feira à tarde, sem culpa, sem pressa, sem a sensação de que deveria estar em outro lugar. A maior mudança, porém, foi interna. Clara começou a se perceber de novo como pessoa, não apenas como mãe, esposa ou dona de casa. Voltou a se lembrar de suas preferências, seus sonhos, seus pequenos prazeres. Descobriu que gostava de pintar, algo que havia abandonado há anos. Redescobriu o prazer de escrever em um diário antes de dormir, de planejar seu dia com calma, de ter momentos de silêncio. E, para sua surpresa, a casa não desmoronou sem sua atenção constante. Na verdade, havia dias em que tudo funcionava melhor, porque todos estavam mais engajados, mais presentes, mais responsáveis. Mãe, olha o que eu fiz! Pedro a chamou uma tarde, orgulhoso de ter organizado sua estante de livros e brinquedos sem que ninguém pedisse. Comprei algo diferente para o jantar, Miguel comentou em uma quinta-feira, mostrando que havia passado no mercado após o trabalho. Pequenos gestos que antes seriam impensáveis, agora faziam parte da rotina. Não porque Clara havia exigido, mas porque a dinâmica familiar havia mudado. Quando ela começou a se cuidar, a se respeitar, a estabelecer limites saudáveis, todos ao seu redor também mudaram. 6 meses depois da palestra, Helena convidou Clara para um café. Você está diferente, Helena comentou, observando a amiga. Clara sorriu. Me sinto diferente. Parece mais leve, mais viva. E era verdade. Clara ainda era a mesma pessoa, ainda tinha as mesmas responsabilidades, ainda enfrentava desafios diários. Mas agora havia equilíbrio, havia respiração, havia espaço para ela existir não apenas como cuidadora, mas como mulher completa. A regra 8+8 não era seguida com rigidez matemática, claro. Havia dias em que suas 8 horas pessoais se resumiam a 4 ou 5. Havia noites em que o sono era interrompido. Havia semanas mais intensas em que o trabalho doméstico parecia não ter fim.
Mas a diferença era que agora ela tinha consciência. Sabia quando estava ultrapassando limites, quando estava negligenciando seu descanso, quando estava esquecendo de se colocar na equação. E mais importante, sabia como voltar ao equilíbrio. Sabe o que mais me impressiona? Clara comentou com Helena. Não é só que eu estou melhor, é que todos em casa estão melhor. Miguel está mais presente, mais atento, Pedro está mais responsável, mais maduro. É como se, ao me valorizar, eu tivesse ensinado a eles a me valorizarem também. Helena assentiu. Você ensinou pelo exemplo. Mostrou que o autocuidado não é egoísmo, é necessidade. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara encontrou a mesa posta e o jantar sendo preparado por Miguel e Pedro. Não era uma ocasião especial, não era seu aniversário, nem uma data comemorativa. Era apenas uma quinta-feira comum. Pensamos que você gostaria de um tempo para relaxar antes do jantar, Miguel explicou. Clara sentiu os olhos marejarem. Não eram as grandes transformações que a emocionavam, mas esses pequenos momentos de reconhecimento, de cuidado mútuo, de equilíbrio. Enquanto tomava um banho tranquilo antes do jantar, algo impensável há alguns meses, Clara refletiu sobre sua jornada. Não havia sido fácil. Mudar padrões de uma vida inteira nunca é. Houve resistência, houve recaídas, houve momentos de dúvida. Mas agora ela sabia. Era possível viver diferente. Era possível ser dona de casa sem se perder no processo. Era possível cuidar dos outros sem se esquecer de si mesma. Era possível encontrar equilíbrio nas 24 horas que todos temos por dia. O segredo não estava em fazer mais, em ser mais eficiente, em dormir menos para encaixar mais tarefas. O segredo estava em distribuir melhor, em estabelecer limites claros, em pedir ajuda quando necessário, em priorizar o que realmente importava. E, acima de tudo, em lembrar sempre que ela também importava. Que seu descanso, seu bem-estar, sua alegria não eram luxos dispensáveis, mas necessidades fundamentais. Não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Porque uma casa não é feita apenas de paredes limpas e refeições na mesa. Uma casa é feita de pessoas. E quando essas pessoas estão bem, equilibradas, respeitadas, inclusive e especialmente a mulher que muitas vezes é o coração desse lar, tudo flui melhor, tudo brilha mais. Ao sair do banho e se juntar à família para o jantar, Clara sorriu ao pensar no longo caminho percorrido e em tudo que ainda estava por vir. A vida não havia se tornado perfeita. A casa ainda ficava bagunçada às vezes. Ainda havia dias caóticos, ainda havia desafios. Mas agora, em meio a tudo isso, havia Clara, inteira, presente, equilibrada. Uma mulher que havia redescoberto seu valor e, no processo, havia ensinado a todos ao seu redor a valor do equilíbrio, do respeito mútuo e do autocuidado. Isso, mais do que qualquer casa impecavelmente arrumada, era seu verdadeiro lar. Naquela noite, sentada à mesa com Miguel e Pedro, Clara olhou ao redor e enxergou algo que antes lhe parecia distante: paz. Não a paz perfeita de uma casa silenciosa e imaculada, mas a paz real, aquela que vem quando você se reconhece como alguém que merece cuidado, amor e espaço. A casa ainda tinha louça para lavar, a semana ainda teria seus altos e baixos, mas havia algo novo dentro dela. Um tipo de força que não gritava, mas sustentava. Uma certeza silenciosa de que sim, era possível construir uma vida mais leve, mais justa, mais viva. Clara havia entendido que não precisava carregar tudo sozinha para ser boa mãe, que não precisava se anular para ser uma boa esposa, e que cuidar de si mesma não era abandono, era um ato de amor. Porque quando ela se colocou no centro da própria vida, tudo ao seu redor se alinhou com mais harmonia. Ela ainda tinha dias difíceis, mas agora sabia. Podia recomeçar quantas vezes fosse necessário. Cada manhã era um convite para escolher de novo. Escolher respirar, escolher existir com propósito, escolher viver. E agora é com você.
Se você se sentiu como a Clara em algum momento, cansada, invisível, sobrecarregada, saiba, você não está sozinha e também não está presa. Existe um caminho possível de volta para você mesma. Respire fundo. Escolha um pequeno passo hoje. Talvez seja acordar mais cedo para ter um momento só seu. Talvez seja pedir ajuda sem culpa. Talvez seja apenas fechar os olhos e lembrar que você também importa. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo. Qual foi a parte da história da Clara que mais tocou você? Inscreva-se no canal para receber mais histórias reais, inspiradoras e transformadoras como esta. E lembre-se, não é egoísmo se cuidar, é sabedoria.